Que bom que você tem feito exercício, tem exercitado, tem repetido, tem assistido nossas aulas, tá certo? E tem várias aulas aí, tem a aula do professor Pacífico, tem a aula do professor Tiago Pacífico, tem do PA, tem de outros, tá certo? Então, não esqueça, exercite bastante. Precisamos disso. Acredite em você. Nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Lembra, nós estamos trabalhando com a banca CESP, certo? Característica das questões dela. Se duas impressoras, trabalhando 10 horas por dia, levam 5 dias para fazer determinado trabalho, então, 3 impressoras, com a mesma eficiência das anteriores, trabalhando 8 horas por dia, levarão 6 dias para fazer o mesmo trabalho. Vamos verificar se isso está correto ou está errado, ok? Então, vamos verificar. Então, qual é a informação que eu tenho? Impressora. Então, eu tenho impressora, horas por dia, impressora, horas por dia, levam 5 dias para fazer determinado trabalho. Dias. Pronto. Então, vamos lá. Vamos às informações agora. 2 impressoras, trabalhando 10 horas por dia, levam 5 dias. Pronto. Então, 3 impressoras, com a mesma eficiência das anteriores, trabalhando 8 horas por dia, levarão 6 dias para fazer o mesmo trabalho. Então, o que eu vou fazer? Chamar isso aqui de X. Verificar que é exatamente se é esse 6. Então, para trabalharmos regra de 3, a primeira ideia, separar, certo? Uma grandeza que temos a variável. E coloca a setinha vizinha. Pode ser para cima ou para baixo. Isso aí vai depender de você. Então, agora, mas professor, nós temos um problema de regra 3 composta. Esse é um detalhe. Você analisa como fosse simples. Sempre pegando onde tem a variável. E analisa de 2 em 2. Como assim, de 2 em 2? Então, você vai fazer o seguinte. Olha aqui. É como se isso aqui não existisse. Se eu trabalhar, agora só horas, dias, trabalhar com dias. Se eu trabalhar 10 horas, eu levo 5 dias para fazer o serviço. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais dias ou menos dias? Lógico, eu vou, olha, eu estou trabalhando 10 horas, trabalhando 10 horas, eu levo 5 dias. Se eu trabalhar 8 horas, mais descansado, então o que vai acontecer? Vai compensar, diminuir as horas, vai compensar a quantidade de dias. Então nós temos, aqui diminuiu e aqui vai aumentar. Então nós temos um caso de regra de 3 inversa. Grandezas inversamente proporcionais. Começamos tudo de novo. 2 impressoras. Gasta 5 dias para fazer o serviço. Se eu tenho 3 impressoras, aumentou a quantidade. Implica que eu vou diminuir os dias. Então vai compensar nos dias. Então, ó, aumenta aqui e aqui vai diminuir. Então nós temos um caso de regra de 3, tá certo? Inversa. Regra é grandeza diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que se monta agora a equação? Isola a variável. Então, 5 está para x. A razão que tem a variável. Lembrando que todas elas têm que ficar com a seta no mesmo sentido. Se essa seta está ao contrário dessa, sempre com a variável, você inverte. Então, fica 3 sobre 2. Essa seta está ao contrário dela, ela inverte. Então, fica 8 sobre 10. 5 sobre x, 3 sobre 2, 8 sobre 10. Uma pequena simplificaçãozinha aqui. Então, nós temos aqui, ficamos com 4, né? Sem problema nenhum. Aqui ficamos com 4. E se nós multiplicarmos, aqui nós ficamos com 2
E aqui nós ficamos com 5, né? Sem problema nenhum, 8 dividido. Então, aqui nós temos, ó, se nós multiplicarmos, então, aqui nós temos 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 6x. E aqui nós temos 25. Então, x é igual a 25 dividido por 6. Isso dá 4, alguma coisa. 4,1 e alguma coisa. Só alguma coisa. Pronto. Ora, se eu estou verificando que ele diz que levarão 6 horas, tá certo? Está o quê? Errado. Então, essa afirmativa, ela está errada. Certo? Eles levarão 4 horas e pouco. Tá certo? Essas 3 impressoras. Ele disse que eram 6 horas. Então, está errado. Simples. Essa foi a questão de número 70. Então, vamos em frente. A 70, a próxima. Temos o enunciado aqui, que merece toda a nossa atenção. 2 filhos, A e B, receberam do pai uma mesada de mesmo valor. Falar em mesada, lá na minha cidade, no meu interior, mesada era a mesa na cabeça do filho, se falasse negócio de dinheiro, certo? 2 filhos receberam a mesma mesada, certo? Mesada no mesmo valor. No final do mês, o filho A havia gasto, olha o cabo aqui, o filho A havia gasto 4/5, tá certo? E o filho B, o outro filho aqui, o filho B tinha gasto 5/6 do total de sua mesada. Sabendo que o filho A ficou com R$8 a mais do que o filho B. Aí o que ele pergunta? O filho A naquele mês economizou o valor de R$48. Tá certo? Pronto. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Olha, se o filho A, isso é fração, viu? Questão de fração. A ideia é essa daqui. O filho A gastou 4/5. A ideia de 4/5 ainda continua 1, 2, 3, 4, 5. É só para você reforçar a ideia de fração. 4/5 implica isso aqui. Pronto. 4/5. Então, esse aqui ele gastou. Então, isso aqui é o que restou. Pronto. Então, restou na realidade o quê? Restou 1/5. Pronto. Lembre, é o filho A. O filho B, vamos ver aqui, o que aconteceu com o filho B. Ele, ó, da mesada dele, a ideia de fração. Sempre a ideia da fração, para a gente facilitar um pouquinho na nossa mente. Ele gastou 5/6. Gastar, dividir em 6 partes, gastou 5 partes, quer dizer, ele gastou isso aqui. Então, isso aqui foi gastos. Se ele gastou 5/6, restou, na realidade, quem? 1/6. Então, se ele gastou, então restou, na realidade, quem? 1/6. Pronto. O filho A, beleza. Certo? Então, vamos ver agora o que ele diz na questão. O filho A, naquele mês, economizou o valor de R$48. Então, vamos ver aqui, ó. 2 filhos A e B receberam do pai uma mesada no mesmo valor. No final do mês, o filho A gastou 4/5 do total de sua mesada. O filho B gastou 5/6 do total de sua mesada. Sabendo que o filho A ficou com R$8 a mais do que o filho B. Lembre, o filho A, esse aqui foi o filho A. Esse aqui foi o filho B. Então, como é que eu vou armar essa equação? Então, o filho A, tá certo? Ele ficou, ó, então vamos ver aqui. Sabendo, é bem aqui que nós vamos armar a equação. Sabendo que o filho A ficou, então, o filho A ele ficou com 1/5 da mesada. Ó, ficou com R$8 mais do que o filho B. O filho B ficou com 1/6 da mesada.
mais quem? Mais 8. Pronto. Vamos rever isso aqui. Vamos lá. Vamos rever, para a gente não ter dúvida nenhuma, isso aqui. Ó, ele diz, ó, é isso aqui que nós estamos armando. Sabendo que o filho A ficou com R$8 a mais do que o filho B. O filho A não ficou com um quinto da mesada? O filho B ficou com um sexto. Então, o filho A, ele ficou com R$8 a mais do que o filho B. Então, nessa relação, nessa equação, então vamos dar continuidade. Então, eu tenho M. Então, vamos melhorar um pouquinho aqui. Certo? Então, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Então, eu tenho, nós temos 1/5. Para aí, vamos melhorar. Então, nós temos 1/5, certo? Nós temos 1/5 da mesada, o filho A, 1/6 da mesada foi o filho B, mais R$8. Então, nós fazemos aqui uma coisa chamada de reduzir ao mesmo denominador comum, que é de 5 e 6. Então, a gente diz que é 30. Quando eles são primos entre si, é só multiplicar. 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. Aqui, quando não tem 1, 30 dividido por 1 dá 30, vezes 8 dá 240. Vamos nos livrar desse denominador comum. Aí nós passamos a ter o quê? 6M. Lembre, M é mesada. 5M mais 240. Deslocando o M para o outro lado, nós temos que 6M menos 5M, se é mais vem menos, é igual a 240. Beleza. Então, implica que a mesada do cada irmão recebeu 240 de mesada. Então, cada um recebeu 240 de mesada. Então, veja agora, para concluir a questão, ok? Então, vamos concluir a questão. Ele diz, o filho A, naquele mês, economizou o valor de R$48. Então, vamos lá, o filho A não é 1/5. Então, lembre, filho A. Pronto, filho A. Então, vamos ver, 1/5 da mesada. De quanto? De 240. 1/5 de 240, simplificando, dá R$48. É só dividir 240 por 5. Então, dá R$48. Então, isso está o quê? Correto. Ele dizia, qual é a informação que eu tenho, certo? Ele dizia que o filho A economizou 1/5 da mesada. A mesada é 240, economizou 1/5. Então, está correto. Pronto. Aqui nós temos uma questãozinha bem interessante, certo? Na realidade, de unidades. Uma questão de unidades. Não é aquela festa, aquele enfeite na questão. Pervaz de Caminho, na carta enviada ao rei de Portugal, afirma: essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, será tomada, tá certo? Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Então, a ideia era essa daqui. Pronto. Então, a ideia era essa daqui. Então, nosso amigo chegou aqui e disse que isso aqui todinho caracterizava o quê? 20 a 25 léguas por costa. Tá certo?
Então, 25 ou 25 léguas por costa. Pronto. Então, qual é a informação que eu tenho? Tamanho, nele, então vamos ver mais a informação. Admitindo que a légua, que se referia a caminho, seria a légua marítima. Não essa légua normal, normalmente no solo, no chão, a légua são de 6 quilômetros. 6.000 metros, tá certo? E que essa equivale a 6.350 metros, tá certo? Cada légua, uma légua, na realidade, representa o quê? 6.350 metros, chamado légua marítima. Légua normal no solo é de 6.000 metros, ok? O valor em quilômetro estimado para a costa é de 158,75. Então vamos verificar. Vamos fazer simplesmente uma transformação. O que é que eu faço? Ele falou 25 léguas. Então eu pego essas 25 léguas, multiplico. Ora, se ele quer a resposta em quilômetros, eu devo logo transformar isso aqui em quilômetro, não depois. Como é que a gente transforma em quilômetro? É só deslocando, olha aqui. O que é que nós temos? Nós temos quilômetro, nós temos hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetros e metros. Nós temos decímetro, nós temos centímetros, tá certo? Nós temos centímetro, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Nós temos centímetro e temos milímetros. Ora, se eu estou em metros e quero ir para quilômetro, eu devo simplesmente dividir, uma casa, duas, três. Então, a gente diz dividir por 1.000. Pronto. Se eu dividir por 1.000, essa unidade passa a ser 6,35, certo? 6,35 quilômetros. Pronto. Bem simples. Fazendo essas contas, o que que nós temos? 25 vezes 6,35. Lembra, a unidade, quilômetro, transformando em léguas. Aliás, légua transformando em quilômetro. Se nós multiplicarmos, tá certo? Se nós multiplicarmos 25 vezes 6, tá certo? Ponto 35, nós temos um total de 100, tá certo? Nós temos um total de 158, certo? 158,75 quilômetros de extensão. Pronto. Vamos ver o que ele afirma. Admitindo que a légua, que se refere a caminha, seja a légua marítima e que esta equivale a 6.350 metros. Eu transformei de metro para quilômetro, dividi por 1.000, tá certo? E multipliquei por 25. Então, na realidade, aproximadamente, estimado para a costa é de 158,75 quilômetros. Isso está correto. Então, essa afirmativa está correta. Destaque para vocês, certo? Essa afirmativa está corretíssima, ok? Então, pronto. Transformações e tudo mais. Nós temos mais dados por aqui. Uma outra diz assim: em uma sala havia 7 números de jovens. Quando Paulo chegou, o número de rapazes presente na sala ficou o triplo do número de garotas. Se ao invés de Paulo tivesse entrado na sala Alice, o número de garotas ficaria a metade do número de rapazes. Aí o que ele quer saber? O número de jovens que estava inicialmente na sala, antes de Paulo chegar, era de 11.
Ok? Então vamos entender melhor. Então na realidade, eu tenho homens e tenho mulheres. Essa é a ideia. Quando Paulo chegou, o que foi que aconteceu? Aumentou a quantidade de homens, aumentou um ano. Quando Paulo chegou, aumentou um homem. Ó, numa sala havia certo número de jovens. Quando Paulo chegou, o número de rapazes presente na sala ficou o triplo do número de garotas. Então ficou 3 vezes o número de mulheres. Quando Paulo chegou, o número ficou 3 vezes o número de mulheres. Quando Paulo chegou. Se, ao invés de Paulo, tivesse entrado na sala Alice, presta atenção, Alice, então o que vai acontecer? O número de mulheres vai aumentar 1. E Alice, o número de garotas ficaria metade do número de rapazes. Se Alice chegou, se ao invés de Paulo tivesse entrado na sala Alice, então o número de mulheres seria de garotos, seria em mais 1. Ficaria a metade do número de rapazes. Então, a metade do número de homens. Pronto. Nós temos um sistema, eu só preciso determinar o valor de H e o valor de M. Então, se nós pegarmos aqui, ó, se nós multiplicarmos em cruz, para ajeitar esse sistema, nós vamos ter H mais 1 é igual a 3M. Se eu multiplicar, eu tenho 2M mais 2 é igual a H. Então, esse método nós chamamos, tá certo? O método da substituição. Por quê? Porque eu já tenho o valor de H. Então, eu vou pegar o valor de H que nós temos aqui e vamos substituir nessa outra equação. Certo? Vamos substituir nessa outra equação. Então, ó, no lugar do H eu vou botar 2M mais 2. Então, no lugar do H eu vou botar 2M mais 2. Um detalhe. Ó, H eu vou botar 2M mais 2. Mais 1. Então, olha aqui, ó, cuidado, ó. Mais 1. Isso aqui, na realidade, vai dar quem? 3M. Ó, isso aqui, ó, H mais 1. H é 2M mais 2, ó. H, 2M mais 2. Aí mais 1, porque 1 é esse aqui que eu estou falando. Então, eu tenho 2M, vou deslocar 2M para o outro lado. Então, 2 mais 1, 3, é igual a 3M menos 2M. Eu posso deslocar a variável de um lado para o outro da igualdade, o que for mais interessante para mim. 3 é igual a quem? A M. Então, eu posso concluir que o total de mulheres são 3 mulheres. Pronto. Total de mulheres são 3. Pronto, está concluído. E o total de homens? Simplesmente fazendo conta. Ora, eu tenho que a quantidade de homens é 2 vezes a quantidade de mulheres, tá certo? 2 vezes a quantidade de mulheres mais 2. Ó, a quantidade de homens, 2 vezes a quantidade de mulheres. Pode substituir em qualquer uma das equações. Então, a quantidade de homens é igual a 2 vezes 3 mais 2. Então, a quantidade de homens, na realidade, é igual, ó, quantidade de homens, na realidade, é igual a 6 mais 2, 8. Então, agora vamos tentar entender o que é que ele quer. Ó, homens são 8, mulheres são 3. Homens, vamos botar aqui, homens são 8, mulheres são 3. Refazendo, ó. Homens são 3, ó, homens são 8, mulheres são 3. Pronto. Homens são 8, mulheres 3. O que que ele falou? O número de jovens que estava inicialmente na sala antes da chegada de Paulo era 11. Então, essa soma dá 11. Pronto. Na realidade,
o item correto, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é correto, certo? Então, isso aqui é correto. Pronto. Então, sem dificuldade nenhuma. Pronto. Essa foi a 73. Então, vamos ver o que diz a próxima. Um fazendeiro, ao morrer, deixou 400 bois para ser igualmente dividido entre seus filhos. No entanto, 3 dos filhos do fazendeiro, em razão de outros interesses, renunciaram à herança dos bois, e que fez com que cada um dos outros irmãos recebesse 30 bois a mais na partilha. Ora, vamos imaginar o antes, esse tipo de questão, imagine o antes, imagine o depois. Pronto. Depois. Pronto. O antes, ele tinha 400 bois, certo? O nosso amigo tinha 400 bois, seria dividido por X filhos. Isso aqui daria Y. O depois, ele continua com os 400 bois, só que ele vai dividir por X menos 3. A quantidade que cada um vai receber é Y mais 30. Lembrando na questão que X representa o número de filhos. E Y é o número, tá certo? Representa o número de filhos. É o número que cada número de bois que cada um recebeu. Pronto. Só para facilitar um pouquinho. Então, daqui, o que nós tiramos? Nós tiramos, sem dificuldade nenhuma, que X vezes Y é igual a 400. Daqui, nós tiramos que... Olha lá, o que nós tiramos? Que X menos 3 multiplicado por Y mais 30, isso aqui é igual a 400. Pronto. Então, depois, pronto. Então, esse rapazinho. Se nós desenvolvermos isso aqui, o nosso problema está no desenvolvimento, tá certo? Pronto. Nosso problema no desenvolvimento dessa equação aqui. Qual é o nosso desenvolvimento dessa equação? X menos 3, tá certo? Acompanhe. X menos 3, que multiplica Y mais 30, X menos 3, isso, ó, X menos 3, Y mais 30 igual a 400. Então, pronto. Nosso problema só está aqui. Fazendo o chuveirinho, certo? Fazendo o chuveirinho, nós vamos ter XY, certo? Ó, XY menos, mais 30x, menos 3y, menos 90, isso é igual a 400. Lembrando que XY é igual a 400. Ó, se XY é 400, então isso aqui já se livra. XY é 400, então eu vou ter, na realidade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 30x menos 3y menos 90 igual a 0. Se eu simplificar um pouco, dividir por 3, então vai ter 10x menos y menos 30 igual a 0. Duas variáveis e está aqui a outra, ó, outra equação. Então, segredo, multiplica todo mundo
por x. Se nós multiplicarmos todo mundo por x, o que que eu vou ter? Se eu multiplicar todo mundo por x, então nós vamos ter 10x ao quadrado menos xy menos 30x igual a zero. Como xy é 400, então vai ficar 10x ao quadrado menos 30x menos 400, isso é igual a zero. Então vamos dividir por 10, né, para diminuir as contas. Então vamos ter, na realidade, o que que nós vamos ter aqui? X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Outro momento a gente trabalha com a equação de segundo grau. Vamos pegar só os valores aqui. O x pode assumir dois valores, o menos 5 ou o x pode ser 8. Negativo não tem sentido, né? Negativo não tem sentido. Então, na realidade, o x é igual a 8. Se x é igual a 8, então vamos ver aqui. Se x é igual a 8, porque o y, 8, lembre, 8 é o número de filhos. Então, o y vai ser, se x for 8, então o nosso y vai ficar 50. O que que ele quer saber? Ele quer saber, o fazendeiro tinha um número ímpar de filhos. Errado. O número de filhos do fazendeiro é, na realidade, quem? 8. Ó, o número de filhos, porque isso aqui, lá atrás, especifiquei como x o número de filhos. Então, na realidade, ele está dizendo que é um número ímpar. Então, está errado. Certo? Não é um número ímpar, não. É um número o quê? Par. Então, simples. Exercite. Ok?